Tem muita gente que, meu Deus, ó, foi só a misericórdia de Deus hoje, hein? Bem, eu vou até pedir graça a Deus aí para eu nunca passar dos limites, né? Porque muita gente merece críticas hoje. Mas dizer que já era, aí já não. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Alguns erros já aconteceram antes do jogo. Vou dar antes de falar da tática, do que aconteceu, enfim, da técnica, eu quero falar de postura. Eu achei o Ranieri muito soberbo na entrevista coletiva. Continue criticando e nós vamos continuar conquistando. Calma, filho. Calma, filho. Para conquistar tem que jogar, tem que correr, não fazer o que você fez hoje. Porque você e o Garro foram simplesmente os piores jogadores do Corinthians na partida, Ranieri. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que quando eu vi aquela entrevista do Ranieri, eu fiquei um pouco preocupado. Não quis ficar falando antes, porque senão vocês vão falar, tá zicando. Mas eu não sei se vocês tiveram essa impressão quando vocês viram a entrevista do Ranieri. Eu achei muita soberba. Eu achei que eles, talvez Dorival, jogadores, enfim, achavam que ia ser mais fácil do que eles imaginavam. Correto? Talvez. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto. Tá? Segundo ponto. Eu acho que, na verdade, esse é o primeiro que é o mais importante. Eu falei para vocês, tenho repetido, e não adianta fugir disso. É que se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, para vocês, todo mundo é craque. O Bidon não jogou nada nos últimos jogos, foi lá, fez o gol de pênalti, vocês já estavam chamando de craque de novo. Entendeu? O Garro não jogou o ano inteiro, jogou alguns minutos, nem foi lá aquelas coisas, no jogo contra o Cruzeiro, já era craque para vocês. Vocês têm que parar de ser assim, velho. Quando ganha, todo mundo é bom, quando perde, todo mundo é ruim. Vocês precisam parar de ser assim. Entendeu? Porque vocês se iludem. Vocês se iludem. O Corinthians, meu amigo, se não faz aquele gol, se o Cássio não falha, porque o Cássio não precisava ter saído do gol. Se o Cássio não falha contra o Cruzeiro, não sairia aquele gol, e mais alguns minutos, o Cruzeiro ia controlar o jogo até o final. E aí o Cruzeiro ali incendiou o Corinthians, né? Com aquela falha do Cássio, e o Bidu, né, incendiou o jogo. Então, vocês se iludem muito com esse time do Corinthians. Tanto que eu falo para vocês, que eu peço para vocês o seguinte, estou torcendo, estou querendo até inclusive para o Rio, estou torcendo para que o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil, mas estou torcendo para que os dirigentes do Corinthians sejam maduros. E mesmo com o título, mandem embora muita gente do clube na virada do ano. Faça uma reformulação. Então, porque o primeiro ponto que eu vou falar do empate de hoje com gosto de derrota é a questão da saúde física. Eu alertei vocês. Eu falei para vocês, o que me preocupa nessa reta final de Copa do Brasil é jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Esses jogadores, eles não conseguem. O Memphis fez o jogo top no Mineirão, né? Top não, jogou bem no Mineirão. Se escondeu contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena e se escondeu no jogo hoje.
O cara é de 6 milhões. Agora, eu vou analisar os erros do Dorival, porque por que o Corinthians empatou hoje? Esse time não tem saúde física e intensidade para fazer 3 jogos seguidos. Não tem. O outro, que aí lascou, que poderia suprir essa falha física, o que poderia suprir a falha física é o Dorival acertar. Hoje ele errou tudo. Errou na escalação, errou nas substituições, errou tudo. Errou na tática. O Dorival, que eu tanto falo aqui, que ele tem variação tática, pô, e deu um nó tático no Léo Jardim, ele mudou o esquema, ele colocou o Corinthians num 4-4-2, 2 linhas de 4, e atacou no 4-3-3 no Mineirão, coisa que ele não fez praticamente o ano inteiro no Corinthians e surpreendeu o Cruzeiro no Mineirão. Hoje, ele tomou sim um nó tático do Diniz. Da mesma forma que ele deu um nó tático no Léo Jardim, no Mineirão, hoje ele foi um dos culpados desse empate com gosto de derrota do Corinthians na Neoquímica Arena. De um lado, saúde física que esse time não tem. Do outro, o Dorival, que se acerta, poderia pelo menos equilibrar um pouco essa situação, mas ele erra tudo hoje. E aí o Corinthians, meu amigo, só não saiu derrotado, que eu vou dizer algo aqui para vocês agora. O Corinthians só não saiu derrotado porque o ataque do Vasco, eles correm, mas são burros. Me desculpe, velho. Esse Ryan, para mim, é um Mirandinha, é um jogador bom, tem velocidade, chute. Ele não tem mais nada, não tem nada de diferente. E o André Gomes, velocidade, só que é coisa que o Corinthians não tem. O ataque do Vasco é esforçado. E quando eu falo que o Ryan lembra o Mirandinha, eu não estou criticando, porque o Mirandinha era muito útil e bom jogador, mas não venha me chamar de craque um jogador comum. Vamos lá, eu falei da saúde física, quero falar agora do Dorival, da tática, e por que o Corinthians perdeu, né, a chance aí de sair com os três pontos, não, né, com uma vitória, tá, no jogo de ida. Vamos lá. Primeiro que o Dorival escala o time errado. Mas muito, porque você talvez também escalaria assim. Porque todo mundo se ilude com o Breno Bidon. Nossa, essa joia do Corinthians. Que calma ele teve para bater um pênalti contra o Cássio. Desculpa, velho. O Vasco ganhou o jogo hoje no meio-campo. Ganhou não, né? É que esse empate tá com um gosto de derrota, né? Então, desculpa a expressão. O Vasco hoje foi superior ao Corinthians por causa do meio-campo. Bidon não marca ninguém, não arma ninguém. E aí sabe o que o Dorival fez? Aí foi o grande erro do Dorival. O Dorival hoje decidiu marcar, em vez de marcar no 4-4-2, como ele marcou o Cruzeiro no Mineirão, fechou 2 linhas de 4, deixou na frente ali o Yuri e o Memphis, mas aí quando tá o Garro atrapalha o time. O Garro atrapalha você de fazer um esquema tático bom. Mas não tem como o Garro jogar nesse time mais. O Garro pode entrar no decorrer do jogo, ele vai ajudar muito, porque ele vai entrar com saúde física, com vontade, mas para ser titular, ele estraga, porque a tática estava certinha sem o Garro. E aí hoje, ele vai e quer marcar o Vasco com 3 na frente. Gente, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Foi um erro para mim grotesco do Dorival. Pô, ele foi marcar a saída de 3 do Vasco com 3 jogadores, Garro, Yuri e Memphis. Aí ele abriu o Memphis aqui no Cuesta, o Garro fechou no Robert Renan, e o lateral esquerdo dos caras lá, o Puma, o Yuri fechava. Aí quando era o contrário, ele só mudava as peças do Vasco, mas os 3, por que ele quis fazer isso? Ele quis dificultar a saída do Vasco com a saidinha de 3. Só que quando ele faz isso, presta atenção no que eu vou falar para vocês, hein? Vocês se recordam que eu falei para vocês qual foi o grande erro do Corinthians no primeiro tempo tático contra o Cruzeiro, na Neoquímica, que foi a liberdade que os 2 volantes tiveram. O Dorival falou a mesma coisa que eu nem tinha visto a coletiva do Dorival. Acabou o jogo, eu já entro ao vivo aqui. Vocês viram que eu estava certo no que eu falei. O que eu estou dizendo agora foi o grande erro do Dorival no jogo e que fez o Vasco dominar o primeiro tempo. E o Vasco só não esculachou no segundo tempo porque também perdeu em saúde física. Quando ele sobe a linha 3x3, ele deixa 3 no meio campo. Ele deixou 3 no meio campo. Sabe como que ele fez isso? Breno Bidon do lado direito, Ranieri centralizado e Martínez do lado esquerdo. O time marcou no 4-3-3. 3 jogadores no meio campo.
o Vasco com Barros, né, o menino lá, o Thiago Mendes, o Coutinho, e o Nuno não é atacante, joga no meio campo, 4 contra 3. O Paulo Henrique joga por dentro, quando o Nuno vem por fora. O Vasco venceu na matemática, e eu sempre falo para vocês aqui que futebol é matemática, o Vasco vence na matemática, vence o Corinthians numericamente no meio campo, domina o meio campo, e aí, meu amigo, na Globo lá, agora eles estão com uma tecnologia que mostra por onde o time mais ataca no jogo. E aí você viu lá que tinha 40, acho que era 50% de ataque por dentro, 20 de um lado, e 20 e pouco de um lado e 20 e pouco do outro. Por quê? Porque o Vasco por dentro dominou o Corinthians, né? Pelos lados o Dorival tentou fechar, por dentro o Vasco armou o jogo, deitou e rolou, né, o Diniz para cima do Dorival Júnior. Hoje foi um nó tático do Diniz, mas talvez nem seja um nó tático, porque foi mais erro do Dorival do que mérito do Diniz, no meu modo de ver, tá? Foi mais assim foi mais equívocos do Dorival, erros do Dorival do que mais, né, acertos do Diniz. E aí o Vasco só por dentro, tanto que o gol que o Vasco faz anulado, por dentro. As jogadas, finalização do Thiago Mendes, por dentro. Finalização do André Gomes, por dentro. Finalização do Coutinho, por dentro. Tudo por dentro. Por que por dentro? Porque o cara me coloca 3 jogadores no meio campo. Um jogador que não tem qualidade nenhuma. Vocês acham o Ranieri craque, né, velho? Vocês são lamentáveis, entendeu? Vocês pagam um pau pro Ranieri, velho. Cara, o cara entregou a paçoca umas 2, 3 vezes. Ele não sabe dar um passe. Aí sabe o que o Dorival faz quando vai armar o jogo? Primeiro que sem bola o Corinthians estava jogando no 4-3-3. Para mim é um grande erro jogar no 4-3-3 sem bola. Você perde o meio campo, perdeu em questão numérica. Aí atacando, vai atacar com linha de 3, sobe os alas, Ranieri vem e fecha com os zagueiros, correto? Quando o Ranieri vem fechar com os zagueiros, e quando não é o Ranieri, é o Martínez, sabe quem foi o responsável pela saída de bola do Corinthians? O craque Breno Bidon, o menino de ouro que vocês tanto amam. E quando ele vem para armar o jogo, cara, aí você fica, Breno Bidon vindo para armar o jogo, o Ranieri encaixando na linha de 3. O Corinthians só tinha a força dos laterais, só que o Vasco fechou os lados. Fechou muito bem os lados. Você tinha um Garro escondido em campo. Cara, o Corinthians tinha, no primeiro tempo, 4 jogadores jogando mal, velho. Quem que vai vencer um jogo desse jeito? Como você vai vencer um jogo se os teus 4 jogadores do meio campo não jogam nada? Não jogaram nada? O Garro pipocou, velho. O Garro pipocou. Desculpe vocês que gostam do Rodrigo Garro, que eu acho que agora a popularidade dele caiu bastante. Eu já posso criticar ele à vontade. Ele pipocou, se escondeu em campo, pipoca, a bola queimou no pé dele, deu passe errado, perdeu bolas, deu contra-ataque, horrível. Ranieri, mesmo nível do Garro. E o Martínez não consegue jogar quando não descansa. Porque o que o Martínez tem de bom? Raça, vontade, marcação, entrega. Mas cansado, como é que ele faz isso? Ele não consegue. E aí o Dorival, percebendo que o time estava perdendo em saúde física, começou a fazer as substituições e colocar, né, em campo jogadores que poderiam dar a ele ali uma movimentação. Dieguinho, enfim, já tinha mexido com o Carrillo, colocou o Vitinho, colocou o André. Ou colocou o André e o Dieguinho porque ele queria saúde física. E aí, meu amigo, ele erra para mim mais uma vez na substituição, quando ele coloca o garoto Dieguinho no lugar do Memphis Depay. Cara, se fosse para colocar o Dieguinho num jogo desse, eu não entendo isso. O Dieguinho tinha sumido. De repente aparece no primeiro jogo da final. Não dá para entender. Por que não o Guinegão, que estava com estrela? Por que o Guinegão não pode entrar no lugar do Yuri? E o Memphis saiu emborradinho. Claro que não é para fazer isso. Mas, pô, tirar o Memphis e deixar o Yuri... Cara, eu queria entender, Dorival, e eu queria entender muito, por que vocês, velho, amam tanto o Yuri? É um menino dedicado, é um menino lindo, é um menino bonzinho. Eu sei que ele é bonzinho, as crianças adoram o Yuri.
entendeu? Só que nós estamos falando de futebol, cara. Ninguém quer o Yuri aqui para ser genro, ninguém quer o Yuri para ser filho, ninguém quer o Yuri aqui para namorar, entendeu? Nós queremos que o Yuri jogue, e ele não estava jogando nada. Por que que o Memphis também não estava jogando nada? Só que, pô, entre Memphis e Yuri, na minha opinião, eu tiraria o Yuri. Eu tiraria o Yuri Alberto. Mas, né, ele resolveu tirar o Memphis Depay, e o Memphis saiu, né, enfim, injuriado, e ainda erra. Eu acho que nem era para colocar o Dieguinho. O Dieguinho não vai... Meu amigo, o Dieguinho não ia resolver nada. O Yuri não fez nada no jogo. Não fez nada no jogo. E já o time do Vasco, né, jogou muito bem. Todos os jogadores de meio campo, o ataque correu bastante. Gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Aliás, eu falo isso sempre. Saúde física é tudo no futebol.